Fala, galera, muito boa tarde. Hoje a gente tá aqui com mais um podcast com essa empreendedora linda, Isis Alberta. Obrigada, Muito boa tarde. Boa tarde para vocês. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, né? Falando um pouquinho sobre a minha história, sobre empreendedorismo, falando sobre atividade física e tudo mais. Eu queria começar esse programa primeiro falando quem é a Isis, o que você faz. Então, vamos lá. A Isis é uma empreendedora no ramo fitness. Trabalho somente com mulheres há quase 12 anos. Tenho 2 espaços exclusivos para mulheres, 2 estúdios, na verdade. Um estúdio na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Jardim América, só para mulheres, que já está fazendo quase 11 anos, faremos 11 anos no final desse ano. E um estúdio de personal aqui na Barra da Tijuca, que abriu agora recentemente, tem menos de uma semana que está inaugurado e a gente já está a todo vapor. Esses são, atualmente, né, falando de empresa onde eu faço parte também da gerência, tenho um sócio também, gente, e onde a gente consegue expor um pouco mais os nossos sonhos, né, nossas vontades, nossos anseios, através do empreendedorismo também. Agora, a Isis... É sempre bom poder falar um pouquinho de mim, porque a gente, às vezes, não tem oportunidade, né? de falar. Na correria, eu simplesmente amo o que eu faço. Eu escolhi a minha profissão por puro amor, porque até o 2º ano do meu ensino médio eu seria médica. No último ano, eu decidi fazer educação física por decisão minha. E é uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, porque... na minha profissão eu consigo, além de trabalhar, eu consigo realmente fazer e ver a diferença na vida das pessoas, principalmente falando de mulheres, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, de trabalhar com mulheres. A gente sabe que trabalhar com mulheres é bem assim diferente, porque são seres bem sensíveis, elas precisam de uma atenção a mais, de um carinho a mais, e eu me identifico muito com o que eu faço, e especialmente trabalhando com mulheres em si. A gente estava conversando antes da gente entrar no ar, né? E você falou que é focado para mulheres. Isso. Da onde surgiu essa vontade? O que fez virar essa chavinha e falar, não, eu vou criar algo personalizado para as mulheres? Porque se a gente for olhar como empreendedora, às vezes seria vantagem fazer para os dois, sim, financeiramente falando. Verdade. Mas o que fez você criar um produto específico para mulheres? Então, da onde criou o estúdio para mulheres? Na verdade, a minha primeira empresa foi há quase 15 anos atrás, eu era bem jovenzinha, 20 e poucos anos. Eu abri um estúdio que era num centro comercial lá no centro do Rio de Janeiro. E éramos um andar completo, onde tinha estética, onde tínhamos vários outros serviços relacionados a público feminino, né? Na verdade... antes era muito caracterizado como público feminino, hoje em dia os homens fazem muito bem e tudo mais, mas há 15 anos atrás não, era muito público feminino. Então, pelo espaço, as outras atividades, outros serviços, né, que a gente servia ali naquele local, combinava muito mais de ser um local só para mulheres, porque na época estava o boom de uma franquia bem famosa no mundo todo, de atividade física só para mulheres. Então, eu peguei esse gancho da ideia, só que eu formatei de acordo com a necessidade das minhas clientes. Aparelhos são diferentes, eu incluí na época um treinamento específico que foi feito com a plataforma vibratória, era um outro tipo de treinamento, e também que coubesse no local que eu tinha. Eu não tinha um local muito grande. Então, assim, o que a gente pensou? Vamos montar um estúdio, atendimento personalizado, poucas pessoas por horário. Então, assim, eu acho que vai ficar uma coisa muito bem íntima. Eu acho que mulher gosta disso. Então, a ideia tanto... Foi bom você perguntar isso, que no início não era só para mulheres. No início não era, só que foi ficando com uma carinha tão aconchegante, o espaço, tudo. E a gente, não, é isso, é só para mulheres. Então, na verdade, surgiu lá. Só que, infelizmente, nós falimos, isso há 15 anos atrás. Eu tive uma falência com 24 anos de idade, eu perdi tudo que eu tinha. Essa é a minha história, gente. Tem gente que não sabe disso. Faz parte, o empreendedorismo tem isso. Perdi tudo que eu tinha. Perdi apartamento, carro, moto, tudo que eu tenho hoje foi construído do absoluto zero.
tá? Então, ali foi essa primeira versão do estúdio. A segunda foi muito inusitada, porque a gente falimos e tal. Eu não queria, eu continuei trabalhando na minha área, né? A área de educação física e tudo mais. Só que eu não queria mais abrir empresa. Eu meio que criei um trauma. Eu falei, nunca mais e tal, aquela coisa toda. Só que eu tinha uma amiga que ela, insistentemente, ela me mandava mensagem, ligava, Isis, eu tô com uma lesão assim, assado, assim, eu preciso me cuidar, eu não gosto de academia, não gosto. Se eu tiver que frequentar o ambiente de academia, sua amiga vai ficar doente, eu já tentei, eu não consigo, me ajuda, faz qualquer coisa. Eu vou na sua casa, você me atende na sua casa, faz o que você puder por mim. Ela insistiu tanto, que eu decidi abrir um espaço no quarto de brinquedo dos meus filhos. É engraçado, é demais. No quarto de brinquedo, hoje eu tenho 2 filhos, mas só tinha um, o João Gabriel. Então a gente abriu no quarto de brinquedo dos meus filhos para receber especificamente essa pessoa. Sendo que essa pessoa nunca conseguia ir. E ela comentou com outras pessoas, falou assim, olha, eu tenho uma amiga que abriu, se você pedir para ela atender você, que eu sei que você também não gosta desses ambientes assim lotados e tudo mais, só para ela atender só você. Ela vai fazer. Ela foi fazer. Gente, começou no quarto do meu filho, depois o quarto de brinquedos, aí depois foi pro quarto dele. Um belo dia eu estava, tipo assim, com umas 4 pessoas treinando comigo, a minha sala da minha casa lotada de gente querendo treinar lá. Eu não sabia o que fazer. E eu, meu sócio, meu marido, ele, Isis, abriu a porta assim, tem uma fila de pessoas lá fora querendo treinar aqui. O que eu faço? Eu falei, cara, não sei, abre, deixa essa galera entrar, vamos ver. E aí que começou realmente o negócio, aí nós abrimos empresa, fizemos toda aquela parte, né, burocrática, e aí só que nós fomos ampliando o espaço até eu ocupar todo o meu apartamento. Ocupamos todo o meu apartamento só com atividade física e começou a ficar pequeno. Aí eu comecei a procurar local para alugar, um local maior. Não achava de jeito nenhum. O que aconteceu? O estúdio foi para casa da minha mãe. E a casa da minha mãe é gigante, tem 4 ou 5 quartos, até esqueço. Aí fomos para casa da minha mãe, ficamos lá até ir para o local que a gente está hoje. Aí hoje o local é um prédio, são 400 metros quadrados, só voltado para elas, atividade física. A gente foi para lá com um espaço alugado, hoje o espaço é nosso, nós conseguimos comprar o prédio. Enfim, isso um bom resumo de toda uma história, né? Mas tem essas questões interessantes que eu gosto de falar, que nem sempre a gente tem oportunidade de falar, porque eu acredito que a minha história muitas vezes pode inspirar alguém que quer começar e não sabe como começar, né? Então a pessoa acha que para começar alguma coisa ela tem que estar com tudo do jeito que ela sempre quis, sempre sonhou, e nem sempre é assim, né? E eu acredito que faz parte a gente também ir galgando pedacinho por pedacinho mais uma vitória num dia, mais uma vitória num mês, até você chegar onde você quer. Se não der para começar do jeito que você sempre quis, que você sempre planejou, isso é outro exemplo também, porque eu comecei do jeito que eu sempre quis e eu fali. Olha como é que são as coisas. Às vezes você precisava disso para poder criar experiência para essa sua segunda oportunidade que apareceu. Exatamente. Então, você falou tudo. Foi essa experiência, né, que eu tive que me traumatizou inicialmente, só que assim, a gente que tem essa questão do empreendedorismo, que eu acho que é uma característica também particular de algumas pessoas, a gente não consegue tirar isso da gente, né? A gente parece nasceu para empreender, aí quer empreender de qualquer jeito, você consegue. Eu trabalhei depois anos em outras academias para outras pessoas, fiquei muito bem lá e tudo mais, mas algo me puxava para fazer alguma coisa com a minha cara, com o meu jeito, entendeu? Então foi assim, aí a gente foi construindo tijolinho por tijolinho, e hoje é só um pedaço da história, tem um longo caminho ainda para percorrer, tem vários planos em relação
aos espaços e tudo mais, mas eu acho muito importante falar isso, que o importante é comece com o que você tem. Não fique esperando o melhor momento para você fazer algo que você queira. Começa com o que você tem. Eu comecei num quarto de brinquedo. Quarto de brinquedo. Enfim, eu hoje tô aí, a gente tá aí. E tá aí com essa história linda. É uma história bem, bem interessante, né? A gente tava comentando aí sobre a ideia, né, de abrir um espaço específico para as mulheres. Você hoje, nos 2 espaços que você tem, você cuida muito da parte humanizada. Sim. Porque você percebeu que seria um diferencial? Isso. O atendimento humanizado faz todo o diferencial. Por quê? A partir do momento que a gente selecionou, né, o público feminino para trabalhar somente com o público feminino, eu atraí um público mais específico ainda. O meu público não é o público, né? Vou falar assim, Sim. Popularmente falando, vulgarmente falando, não é a saradona da academia. O meu público é a mulher que trabalha, estuda, tem algum problema de saúde, precisa se cuidar, tá com a autoestima baixíssima, ela precisa melhorar aquela autoestima dela. Então, automaticamente, a gente atraiu esse público, certo? Uma pessoa que precisa, que carece de uma atenção a mais. Uma pessoa que nunca entrou numa academia porque ela tem vergonha, que ela sabe que é um ambiente, infelizmente, ainda é um ambiente onde você provavelmente vai ser olhada, e a pessoa, quando ela não tá bem, ela não vai encarar aquilo com bons olhos, ela não vai chegar lá, tô aqui de boa, é isso que eu quero fazer, tô amando. Não é assim, a pessoa já chega toda emocionalmente abalada, desestruturada, aí foi no médico, o médico com toda a razão, né, botou todos os medos possíveis, que tem razão, olha, se você não treinar, se você não cuidar da sua saúde, vai acontecer isso, isso e isso. Então esse é o meu público. Então, imagina, chega o público assim, a pessoa desse jeito, totalmente desestruturada. Aí ela chega numa recepção, onde ninguém olha para ela, ninguém conversa com ela, pergunta, tudo bem, qual é o seu nome? Você quer fazer isso e isso? Por quê? Eu vou te apresentar para a professora tal. Da recepção mesmo, ela vai embora. Isso é verdade. Uma recepção fria. Fria, né? Agora, o atendimento humanizado faz toda a diferença na vida da pessoa, principalmente, que está chegando, né? Para receber esse serviço. E na nossa vida também, porque a gente se sente gente. Eu acho que está faltando muito isso também. Hoje você vai, as melhores estruturas em relação a academias, atividade física, você nem sequer precisa falar com um professor. Só que a gente ainda é humano. A gente ainda é humano, tem os desejos do humano, tem as dores do humano, tanto física como emocionais e mentais. É entender também o humano como um todo, Eu acho que ficou muito dividido. A pessoa vai para a academia porque ela está pensando no corpo e no máximo na saúde, da pressão alta dela ou de uma lesão que ela adquiriu com uma queda. Enfim, a pessoa esquece que ali existe um ser humano bem complexo e não custa chegar, dar um bom dia, uma boa tarde, tá tudo bem, como é que foi ontem? Enfim, o nosso atendimento lá é totalmente desse jeito, do início ao fim do treino. Que é exatamente o que você estava falando. Por muitas das vezes, a pessoa que vai para a academia, ela nunca teve aquela experiência, vai por conta da saúde, porque precisa se cuidar. E às vezes, não tô falando todas as academias, mas em geral, acaba ficando um ambiente hostil para aquela pessoa, porque ela vê pessoas que estão ali malhando para ficar sarado, então a referência dela acaba sendo muito alta e, por exemplo, eu não me enquadro nesse padrão, mas ela precisa entender que até ela chegar naquele padrão, a pessoa que estava ali percorreu toda uma trajetória. Não é da noite pro dia que você vai malhar, mês que vem você vai estar com músculo, não é assim que funciona. Não. Então, é um trabalho também de mente, de trabalhar o corpo e a mente. Aí você mexe com a autoestima da mulher, ela se sente mais segura. E aí eu acho que acaba impactando toda a vida dela ao redor, não só na parte física e na saúde, mas eu acho que toda a vida dela ao redor vocês acabam impactando. Sim, é isso que acontece mesmo. Principalmente a gente consegue observar bem com as alunas que treinam com a gente há anos. Você vê como que ela chegou e como ela está hoje.
A pessoa às vezes chega sem até uma vida social mesmo, muito fechada, por conta dos problemas que ela tem individuais dela. Ela não se abre para o mundo, não se abre para uma conversa, não se abre para ter amigas. E hoje são mulheres completamente diferentes do... Oposto, né? Oposto. Chega falando com todo mundo, dá bom dia, boa tarde, boa noite, aí conversa e pergunta para outra como é que tá. Aí o interessante é que elas mesmas, assim, fazem esse trabalho de atrair outras pessoas. Porque às vezes a pessoa chega como elas chegaram, ela fala, vem cá, fica aqui com a gente, tá tudo bem? Ah, é assim mesmo, no início dói um pouquinho. Às vezes a gente nem precisa falar. Elas mesmas vão cativando as outras pessoas, porque elas foram transformadas, né? É onde realmente a gente vê que a atividade física, esse atendimento transforma vidas. Aí aquilo ali, é que através daquela transformação, transformou a casa dela, o casamento dela, o relacionamento com o filho, o relacionamento no trabalho, que a gente precisa da nossa autoestima para trabalhar. Então, assim, é transformador, é transformador. A gente todo dia acompanha a transformação na vida das pessoas, o corpo e vida, né? É muito interessante, é bem gratificante. Assim, você já tem, desde sempre, né, a vontade de trabalhar com um ser humano, que queria fazer medicina, depois escolheu fazer educação física. Exatamente. Então, eu acho que você notar que você impacta a vida de alguém de alguma forma é uma coisa que não tem nada mais gratificante do que isso. Verdade. É você escolher uma profissão e saber que, olha, aqui eu consegui mudar a vida de tantas pessoas. Isso deve ser gratificante. É muito, muito, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil, porque a vida do empreendedor não é fácil. Aí você não é só empreendedora, aí você tem que estudar, você tem filhos, aí é um monte de coisa envolvida. Então, tem hora que dá um baquezinho, aí você, caraca, meu Deus, tá muito difícil. Já quis desistir várias vezes, não vou mentir, gente. Não é fácil. Não são flores. Não é fácil. Só que realmente, quando você percebe, caramba, a gente, através do trabalho que é feito, muda vidas, transforma vidas. Eu não posso deixar de fazer, porque tem vidas que precisam ser transformadas. A gente acaba virando um instrumento na mão de Deus, enfim, para poder mudar. A vida das pessoas mudam através de várias questões. Aí eu vou deixar de ser um instrumento porque eu tô cansada, um instrumento na vida de alguém, porque de repente alguma coisa não saiu do jeito que eu queria que saísse. Aí você vai, respira, aí você, caraca, não posso desistir disso. Aí é tão engraçado que às vezes no dia que você tá mal, vem alguém te manda uma mensagem assim. É sempre assim. Isso é muito interessante. Parece que é uma conexão. Parece não, né? É um propósito de vida, na verdade. É um propósito. Então, quando você tem um propósito e você sabe qual é ele, vão acontecer coisas no meio do caminho que vai te dar vontade de desistir. Mas não, olha, eu tô aqui por isso. Isso, verdade. Então, o empreendedor, ele acaba no início, ele acaba jogando nas 11, né? Ele faz um pouquinho de tudo, ele faz o marketing, ele faz a parte de emissão de notas, ele vai atrás de novos parceiros. Nossa, no início foi muito assim. Nós fazíamos, né? Da recepção a dar aula, a organizar, a limpar tudo. Tudo, até que a gente conseguisse ter a equipe que a gente tem hoje, uma boa equipe, que hoje eu tô aqui, eu sei que lá tá funcionando numa boa, entendeu? Mas pra chegar nisso... É um trabalhinho, mas compensa. Isis, você que é mãe, é empreendedora, o que você acha, assim, que você enxerga no empreendedorismo como o maior desafio? Se você olhar hoje pra sua empresa e você falar assim, em relação a tudo, tá? Hoje, pra mim, esse é o meu maior desafio. Eu acredito que foi e vai sempre ser a questão do você administrar o seu tempo para que você entenda que você também é família, é lar, é lazer, e você também é empreendedora. Eu acho que essa é a maior dificuldade, mas ao mesmo tempo eu acho que o empreendedorismo abre portas para a mulher que é mãe trabalhar melhor, com o que ela gosta,
ganhar dinheiro fazendo o que ela gosta, entendeu? Por exemplo, se eu não fosse empreendedora, eu trabalhei para várias empresas ótimas. Eu não ganhava mal, mas eu nem sonho eu ganhava o que eu ganho hoje. Então, assim, o empreendedorismo tem essa questão de você aprender a discernir o que é ser um momento mãe, o que é ser um momento lar e ser um momento de empreender. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Porém, dá. Só que precisa ter prioridade e organização. Horário, agenda, eu só consigo fazer as coisas assim. Tudo meu é bem cronometradinho. No início é chato, mas depois você não consegue ficar sem uma agenda, porque é a agenda que permite que você empreenda, que você vá passear com seus filhos, que você consiga buscar na escola, fazer coisas assim, entendeu? O empreendedorismo, ele tem essa questão da dificuldade, mas eu acho que ele é o que mais te permite do que a CLT. Eu acho que o empreendedorismo te permite mais essa vivência, né, do que CLT. Pelo menos a minha experiência foi assim. Então você acha que hoje para o empreendedor o mais difícil é o controle do tempo, né? Tempo. Conseguir organizar a vida. Isso. Depois que você coloca ali tudo no papel e você consegue... Isso. Tem uma agenda, tem um cronograma e as Isso. coisas vão andando. Tem dia que não vai, que o cronograma vai furar. Um filho fica doente. Hoje mesmo, meu filho acordou com uma dor de cabeça. O menino não fica doente. Hoje ele teve uma dor de cabeça e nem é manha para não ir para a escola, que ele não é assim, o mais velho. E aí, o cronograma? Como é que fica? Não tem como, vai ter que furar o cronograma. Furou, já não foi para a escola. E aprender que assim, ora o cronograma vai furar, mas você não pode furar com o teu propósito, com a tua missão. Estabeleça o que você quer ser, onde você quer chegar. É difícil no início, a maioria chega perdida. Meu Deus, eu quero começar, não sei por onde começar. Mas assim, aos pouquinhos, esfria a cabeça, determina o que você quer ser, o que você quer ser para você, o que você quer ser para sua família, o que você quer ser para a sociedade, qual a tua importância. E dali você vai, criei uma meta. A Isis quer ser isso e isso. Não, o que vier, que tentar me desviar desse caminho aqui, eu vou fingir que não tô vendo, vou olhar reto. Senta, chora um pouquinho, respira e volta. Conta até 10. Senta, chora um pouquinho, conta 10. Conta até 10. É exatamente assim. Mas vai, guia e vai se guiando ali por onde você determinou que você quer chegar. A questão que você falou do propósito. Isso faz toda a diferença. Porque se você não sabe qual o teu propósito, você não sabe onde você quer chegar. Pessoal, a gente diz, né, que pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Aí você tá fazendo e você não sabe, tá perdida. Então, assim, é achar o propósito, criar um cronograma, gente, é super necessário. Organização é mais que necessária. Não dá pra ir fazendo as coisas aleatoriamente. É agenda, programação e tudo mais. Aí as coisas andam. Isa, eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse para as pessoas, né, as suas redes sociais, como é que as pessoas fazem para conhecer o teu trabalho, a tua empresa, onde é que te encontra? Então, vamos lá, redes sociais, vou dar... São 3 arrobas, gente. Pode falar, todo mundo. Um arroba do IR Studio Fitness, IR_Studio_Fitness, que é o espaço de treinamento personalizado para mulheres no bairro de Jardim América, certo? Só que lá não é só treinamento personalizado, é um mundo para mulheres. Inclusive, estará inaugurando em breve um CROI só de mulheres. Você sabe que o primeiro escritório do Grupo RM era lá, né? Aonde? Em Jardim América. Mentira. Não sabia. Não depois sabia. Eu quero saber essa história. Saiu de lá e veio pra cá. Cara, que legal. Pertinho. E a gente acaba ficando perto também, né? Porque eu tô aqui também perto agora. Aí o outro arroba é o meu, é Isis Roberta Batista. Lá eu falo um pouco de tudo. É minha vida, é o estúdio Jardim América, é estúdio Barra da Tijuca, é um pouco de tudo. E estúdio Barra da Tijuca é arroba Isis Roberta Estúdio de Personal. Então, Isis Estúdio Personal, confundo ainda. Então, quem quiser te achar, você já sabe como. Isso. E vai ser muito bem recebida, né? Muito bem recebida. Mulheres que precisam cuidar da sua saúde, cuidar da autoestima, tudo mais. Tudo tem um jeito, gente. Tudo tem um jeito. Às vezes a gente só precisa de alguém que estenda a mão ali
para começar essa caminhada. No caso, eu vou ser a mão de muitas mulheres, como fui, vou continuar sendo. E é isso aí, vão ser muito bem recebidas, vão ser tratadas com muito carinho. Queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Foi um prazer conversar prazer com foi você. meu. Aprender um pouquinho da tua empresa, da tua história de vida. E muito obrigada, Eu tá? que agradeço, carinho. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, gente.